Olá, meu nome é Luciano Alves. Estou iniciando uma nova série de vídeos intitulada Estudos Democráticos. Nesses vídeos quero falar com você sobre a democracia. Assunto que, embora pareça simples e evidente, na prática não se mostra assim. E o primeiro tema que quero abordar nesses vídeos é o voto distrital. O que me levou a fazer esse primeiro vídeo dessa série foi minha própria experiência eleitoral. Quando eu cheguei na cabine de votação e olhei para os botões da urna eletrônica, naquele momento culminante do voto, eu percebi horrorizado que eu não tinha um candidato para vereador. Foi só ali, naquele instante, que eu realmente me dei conta que eu havia jogado meu voto no lixo. Aquilo me causou grande impressão. Afinal, não me considero uma pessoa mal informada, nem tampouco um alienado. No entanto, passei por todo o processo eleitoral, isto é, por toda a campanha, sem me preocupar em escolher um vereador. Porém, esse tipo de comportamento não deveria me surpreender, já que ele não é a exceção, é a regra, principalmente nas grandes cidades do país, onde no sistema eleitoral atual, esse processo costuma ser bastante nebuloso. A verdade é que a grande maioria da população não está nem aí para a política. E esses não querem saber de votar. Votam porque são obrigados. Assim, se você perguntar para as pessoas se elas acham o voto importante, todas darão aquela resposta pré-estabelecida. Claro, votar é fundamental, é um ato democrático e blá 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 blá. Mas lá no seu íntimo, só o que elas querem mesmo, no dia da votação, é ir lá e terminar o mais rápido com aquilo, e aproveitar o resto do feriado, que é o que realmente importa para elas. Embora eu já soubesse disso, fui às ruas falar com as pessoas, ver se elas tinham um candidato a vereador, se conheciam a fundo o seu trabalho, confirmar se essa impressão que eu tenho de que as pessoas não estão nem aí para a política é verdadeira ou falsa. Veja o que aconteceu. Se lembra do vereador que você votou? Não. Não se lembra? Não me lembro, você acredita? Foi de último momento que eu escolhi meu vereador, Sim. Porque eu moro no município e ainda não transferi meu voto. Certo. Eu voto em São Paulo, então eu lembro para que eu votei para prefeito. Sim, mas para vereador você eu não lembro, lembra? não. Ok, muito obrigado. Você se lembra em qual vereador você votou? Lembro. E por que você votou nele? Eu achei que a proposta dele era a menos pior de todas. Era uma proposta diferente de todos que já... E você conhece a proposta dele bem? Você conhece o trabalho dele a fundo ou superficialmente? Não, superficial. Superficialmente. Superficial. A senhora se lembra do vereador que a senhora votou agora nessas últimas eleições? Eu votei na legenda de um partido, não lembro que eu votei. O vereador não teve nenhum que chamou a atenção da senhora, nada? Ok, muito obrigado, senhora. O senhor se lembra o vereador que o senhor votou agora nessas últimas eleições? Sim. O senhor votou nele por quê? O senhor conhece a fundo a proposta dele ou só superficialmente? Não, conheço mais ou menos. Mais ou menos? É. Assim, do trabalho dele, as ideias que ele tem para a Câmara Municipal, o senhor conhece alguma coisa? Primeira vez que ele se candidatou. Oi? É a primeira vez que ele se candidatou, mas como eu conheço ele, então eu votei nele. Ele é conhecido assim da sua família ou... É da minha família, da minha igreja, que eu pertenço. Ah, certo. E o senhor conhece alguma coisa das propostas dele agora, para o mandato dele agora? Sim, sim. Conhece? Ah, superficialmente ou o senhor conhece a fundo essas propostas? Conheço a fundo porque é o primeiro mandato dele, né? Se foi eleito. E ele foi indicado pela sua igreja, seria mais ou menos uma coisa assim? Isso, pela direção da igreja. Muito obrigado, senhor. Se lembra do vereador que você votou agora nessas últimas eleições? Votei no Jung. E me diga uma coisa, você conhece a proposta dele a fundo ou só superficialmente? Eu já votei nele da outra vez que ele foi candidato, né? Que ele não foi vereador, foi para senador, né? A última eleição. Certo. Eu sei que ele está ligado ao movimento da Marina também, que assim, legenda eu não sei. Eu sei as propostas que eles estão ligados ao movimento de sustentabilidade e que eu acho que é fundamental para a nossa sociedade. Certo. Tá? Então é uma afinidade com os valores que eles têm. Com as ideias com as dele. ideias dele. Mas acho que ele não entrou, né?
Ah, certo. Bom, esse... Infelizmente eu estou sempre do lado do jeito que ele nunca entra, que estou no PV há muito tempo, votando no pessoal que pensa no maior. Certo. Muito obrigado. Você se lembra o vereador que você votou agora nessas últimas eleições? Foi Daniel... Não precisa nem falar o nome. Eu não sei o sobrenome, mas foi Daniel. Você conhece assim a fundo a proposta dele ou só superficialmente? A fundo eu não conheço, só superficialmente. E me diga uma coisa, você votou nele por quê? Você tem assim uma razão, conhecidos? Na verdade, pro vereador eu votei por conta que minha mãe pediu. Ah, tá certo. Então E ela esse foi o sabe motivo. a fundo o que é que ele vai fazer e o que vai deixar de fazer. Muito obrigado. O senhor se lembra, nessas últimas eleições, o vereador a quem o senhor votou? O vereador que eu votei? Não lembro. Não lembra? Então o senhor, por exemplo, não teve ninguém que chamou a atenção do senhor? Não, peraí, é Dalton... Não precisa nem mencionar o nome. É, Dalton não... E o senhor votou nele por quê? Porque eu já ouvi Alguma coisa? o que ele fez na outra mandato dele. O senhor conhece assim a fundo o trabalho dele ou só superficialmente? Não, só superficial mesmo. Muito obrigado, senhor. Você se lembra do vereador que você votou nessas últimas eleições? Eu lembro de todos, eu sou um cara politizado. Certo. Você votou nele por quê? Primeiro porque tem duas coisas que eu não devia ter feito, né? Mas um é meu amigo, Certo. segundo que ele tinha um projeto mesmo. Você conhece esse projeto dele ou Conheço, só superficialmente? não, conheço mesmo. Ele é um cara sério, mas ele faz umas bobagens também porque é difícil lá vencer o sistema. Mas ele é um cara sério. Então eu votei nele, dessa vez eu votei em outro colega também. Você votou não votou nele dessa vez? Não, porque ele estava no partido que eu não, diferente do meu. E esse outro colega que você votou, você conhece as propostas deles assim, a fundo? Conheço. Mas a fundo, assim... A fundo é uma pessoa séria, eu já tenho acompanhado o trabalho dele. Ah, É certo. pragmático. Muito obrigado, meu amigão. O senhor se lembra do vereador que o senhor votou agora nas últimas eleições? Vereador? Sim, não precisa nem dizer o nome dele, mas o senhor se lembra? Me diga uma coisa, o senhor conhece a fundo as propostas dele ou só superficialmente? Superficialmente. Oi? Superficialmente. E o senhor votou nele por quê? O senhor tem assim uma razão específica? Pelo que ele propôs na televisão. Ah, sim. Então foi Foi pelo horário pouco. político. Foi. Ok, muito obrigado, senhor. Você se lembra o vereador que você votou nessas últimas eleições? Não lembrando. Não teve nenhum vereador que chamou sua atenção para você votar? Nenhum. Muito obrigado. Nas últimas eleições, você se lembra o vereador em quem você votou? Eu votei no precisa nem me Friedenbach, o pai da Liana. E me diga uma coisa, você votou nele por quê? Você conhece a fundo as propostas dele ou só superficialmente? Superficialmente, mas por conta dele ter a proposta de ter mais rigidez na punição dos menores. Ah, sim, então Que foi isso que cometem chamou, crimes. foi isso que te chamou a atenção e você votou nele justamente por isso. Isso, foi por isso. Ok, muito obrigado. A senhora se lembra o vereador que a senhora votou agora nessas últimas eleições? Lembro. A senhora votou nele por quê? Eu conheço eu conheço ele assim pelo... A senhora conhece a proposta dele assim a fundo ou superficialmente? Não conheço a fundo, não. E daí assim, o que levou a senhora a votar nele? A senhora teria uma razão Porque específica? pelo eu vejo, assim, pelo que eu vi na televisão, pelo que ele fez, que eu utilizo os serviços que ele presta, Certo. e então foi por isso. Porque eu não tinha em quem votar e A senhora votou, acabou eu votando votei, nele. não tinha quem. Certo. Então, pelo que era gente nova, só que infelizmente não entrou. Não entrou, ok. Muito obrigado, senhora. Como você pôde notar, não encontrei ninguém, assim como eu mesmo, que tivesse um candidato a vereador, que conhecesse a fundo e que tivesse votado nele por convicção. E é justamente esse o propósito desse vídeo. Tentar entender por que isso acontece. Qual o motivo ou motivos dessa tamanha indiferença? Refletindo sobre isso, cheguei a algumas conclusões e gostaria de compartilhá-las com você. Para começar, temos que esclarecer algo antes de mais nada. Qual o sistema eleitoral que vigora atualmente? Você sabe? No nosso país, para deputado federal, deputado estadual e vereador, é adotado o sistema de voto proporcional. Desse modo, antes de falarmos do voto distrital, precisamos entender o que é o voto proporcional. Não poderemos compreender um sem entendermos o outro. Sendo assim,
para não ficar muito longo, nesse primeiro vídeo farei uma pequena explanação sobre o voto proporcional e no outro falarei sobre o voto distrital, está bem? Vamos lá então. O voto proporcional é o seguinte: tem-se uma bancada com um número delimitado de vagas na Câmara Federal em Brasília, nas assembleias estaduais dos estados e nas câmaras municipais das cidades. São atribuídas cadeiras dessas bancadas aos partidos conforme o número de votos que suas legendas obtiveram na eleição. Isto é, quanto mais votos conseguir um partido, a mais cadeiras ele tem direito na bancada do Legislativo. Para chegar a esse resultado, são somados os votos de todos os candidatos da legenda. E essa somatória é quem estabelece o número de candidatos eleitos pelo partido. Um partido bem votado consegue eleger vários candidatos. O primeiro problema desse sistema é que os partidos, cientes disso, convidam o maior número possível de caras para se candidatarem. A coisa mais fácil do mundo é você entrar num partido e se candidatar a qualquer coisa. Você não precisa ter especialização alguma, porque os partidos raciocinam da seguinte maneira: com a temporada de pesca aberta, pesca mais quem tem mais pescadores. Assim os caras mandam para as ruas um verdadeiro exército de pequenos candidatos pedindo voto onde quer que vá. São esses caras que saem por aí pedindo voto para o pai, para a mãe, para os irmãos, enchendo o saco dos amigos para que votem neles e etc. Acho que todo mundo já teve uma experiência assim na vida, de um amigo chato pedindo voto. A grande maioria jamais conseguirá se eleger. Mas a somatória dos votos dessas centenas e às vezes até de milhares de pequenos candidatos conseguirá para os partidos preciosos votos que vão ajudá-lo a aumentar seu coeficiente eleitoral, possibilitando-os alcançar o maior número de cadeiras no Legislativo. Analisando por esse ângulo, poderíamos dizer que o voto proporcional estimula os partidos a inundar as campanhas eleitorais com um verdadeiro exército de candidatos vazios, que não têm proposta alguma e só confundem a cabeça do eleitor, causando-lhes a sensação de que o voto é apenas uma obrigação sem sentido prático. E os caras apelam, colocam todo tipo de personagem que acha que pode arrastar algum voto. É só assistir o horário eleitoral gratuito da televisão que você verá o zoológico que é tudo aquilo. Como a eleição é transformada em um verdadeiro circo. Isso acontece porque a maioria dos partidos só pensa no voto em si. Eles não veem necessidade de formar candidatos preparados e doutriná-los em seus princípios. Isto levaria tempo e custaria dinheiro. Além do mais, não há necessidade disso. Nesse sistema, basta mandar os candidatos sair à caça de votos por aí. E a maioria dos candidatos, por sua vez, como não conhece a filosofia do partido pelo qual concorrem, não pedem voto baseado em sua ideologia partidária, simplesmente pedem voto para si mesmo, como se fossem candidatos autônomos que saíram do nada. E assim são eleitos políticos que a maioria do eleitorado não sabe quem são, não tem identificação nenhuma. A verdade é que a maioria das pessoas não conhece esses caras de fato. Em essência, elas não sentem que tem uma representação no Legislativo. Quer conhecer alguns dados para comprovar essa balbúrdia? Vamos analisar os dados do maior colégio eleitoral do país. Ele pode nos dar uma boa visão do que acontece em todo o território nacional. São Paulo teve, em 2012, cerca de 8.619.170 eleitores. Grave bem esse número. No entanto, a somatória de todos os votos de todos os vereadores eleitos pela cidade nessa eleição não passou de 2.367.187 votos. Isto é, 27% do eleitorado. O que significa que 73% dos eleitores de São Paulo ou anularam seu voto para vereador ou votaram em candidatos que não foram eleitos. 73%. Aí surge a oportuna pergunta: quem são esses caras que foram eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo? A que partidos pertencem? No que eles acreditam e no que não acreditam? Eles representam a quem? Quem saberia responder a essas perguntas? Com certeza não os 73% que não votaram neles. E estes 73% votaram em quem? Em pequenos candidatos vazios que só ajudaram os partidos a eleger seus candidatos reais? Aqueles que os partidos têm real interesse em eleger? Mas estes não são os representantes deles. Esses 73% não têm representação na Câmara Municipal de São Paulo,
Que patético, não? E tem mais, você não votou no cara. O cara não precisou do seu voto para nada. Então por que ele vai fazer alguma coisa por você? Se você for até ele, pedir para resolver um problema na sua região, ele vai se empenhar por quê? Porque ele é um bom menino, hein? Se você não sabe, não existe bons ou maus meninos. O que existe são pessoas, e as pessoas agem segundo seus interesses. E a democracia não funciona segundo a boa vontade das pessoas, segundo sua ética, ou mesmo segundo sua moral. Porque se fosse assim, ela seria um regime político de merda. Ela funciona através da representação. E não tem ilusões quanto a isso. Seu representante só vai te representar bem se ele entender que precisa fazer isso para continuar no cargo. Essa é a natureza da democracia. Por isso ela é o melhor dos sistemas políticos do mundo. Ela não vai contra a natureza das pessoas. Ao contrário, ela se utiliza dela. Já por outro lado, você só conseguirá se beneficiar dela se tiver um bom representante no legislativo. E como já mencionei, 73% do eleitorado de São Paulo não conseguiu representação na Câmara Municipal. Ou seja, esses caras estão fora do jogo democrático pelos próximos anos. Eis a razão porque a maioria das pessoas não gosta de política. Como elas não têm representação, não sentem na prática que podem intervir nas decisões que são tomadas. Então o povo deixa a política para os políticos, que é a pior coisa que pode fazer. E aí fica só reclamando que a política é uma sujeira, que político nenhum presta, e toda aquela história que todos nós já conhecemos. Agora o que a maioria das pessoas não sabe é que tudo isso pode ser mudado. Porque o problema não são os políticos, não é a política, nem tampouco a democracia. O problema é esse sistema atual. Esse sistema de voto proporcional que ocasiona todos esses fenômenos indesejados. Indesejado para o eleitorado, veja bem. Porque para alguns políticos ele funciona muito bem. Deixa-os à vontade para fazer o que bem entenderem. Se você se interessou pelo assunto, assista ao próximo vídeo, onde explanarei sobre o voto distrital e suas virtudes. E porque ele é muito mais democrático. Até lá.